Se a senhora olhasse ao redor, veria soldados demoníacos vivendo suas vidas e rindo com amigos. Eles bebiam e se embriagavam em pleno dia, como humanos degenerados. Usando casas abandonadas como cobertura, Kai e Meyer observaram com cuidado a situação atual da cidade. O prefeito até achou decepcionante a falta de confusão, pois eles só observavam os demônios em suas rotinas normais. Kai acreditava que, se uma espécie conseguisse conversar e tivesse inteligência, viveria como os humanos. Mas Nutrat não era tão pacífica quanto parecia no início. Alguns humanos que moravam ali tinham virado escravos para ajudar os demônios na logística e nas casas novas. Os demônios não tratavam seus escravos com bondade. Com prazer, pegavam um bastão e espancavam os escravos humanos quando queriam. Desta vez, Maior se surpreendeu ao ver tanta crueldade. Era de se esperar, pois era de conhecimento geral que os demônios costumavam escravizar humanos, então esse tipo de crueldade já era esperado. A prefeita sabia disso, mas ver com os próprios olhos ainda foi chocante. A surra no escravo estava virando rapidamente uma diversão para os soldados entediados. Maior não conseguia ficar parada vendo essa loucura acontecer. Quando Kai estava prestes a acalmá-la, sentiu uma presença impossível de ignorar surgir no cômodo. Ela tinha uma voz fofa e perguntou se eles não eram demônios. Uma jovem de olhos carmesim, com um traje grandioso e 2 chifres escuros de cada lado da cabeça, encarava os intrusos com curiosidade. Os instintos de Kai assumiram o controle quando ele entrou em pânico, pois não notara aquela variável desconhecida. Ele tirou uma de suas facas de arremesso, esperando conseguir reagir a tempo, mas a jovem lhe assegurou que não havia motivo para se preocupar, pois não viera ali para lutar. Kai ainda não estava convencido, então questionou a garota sobre quem era e como os encontrou ali. Para ele, era impossível escapar da sua detecção, ainda mais a uma distância tão curta, então a jovem devia estar usando artes demoníacas. Ela admitiu que os observava desde que romperam a barreira de detecção dela, mas Maer tinha certeza de que entraram sem deixar rastros. Ela nem sentiu resíduo de mana por perto. Era porque a bruxa que dominava a arte demoníaca do espaço podia enxergar tudo. Kai enfim percebeu quem poderiam estar enfrentando ali e usou a avaliação para confirmar que o nome dela era Isabelle Veldora, protegida pelo deus maligno, mestra da arte demoníaca do espaço, mestra de todas as artes demoníacas de atributos e um verdadeiro monstro em status. Assim, Isabelle se apresentou formalmente como a 5ª princesa do reino demoníaco de Veldora. Kai recuou um passo, intimidado. Ela disse que, se aqueles 2 intrusos não respondessem às suas perguntas, apenas mandaria seu exército capturá-los. Um humano e uma elfa entraram furtivamente no território dela e não pareciam espiões. Ela queria entender melhor o objetivo deles. Kai tinha certeza de que lutar aqui seria arriscado demais, então o ideal era chegar a uma negociação mais pacífica. Assim, ele começou a falar e avisou a princesa que a história seria longa. Isabelle se acomodou e pediu, com cortesia, que Kai contasse a história, pois só estava passando o tempo por estar entediada. Após horas relembrando a jornada dele até ali, Isabelle enfim entendeu por que Kai queria voltar ao seu mundo natal. Ele ouviu do sábio que isso talvez fosse possível com a arte demoníaca do espaço, então precisou vir aqui para confirmar se isso era mesmo possível. Isabelle respondeu naturalmente que sim, era possível mandar Kai de volta para casa. Pela primeira vez em muito tempo, ele enfim encontrou uma pista concreta. Ele teve sorte de a bruxa do espaço aceitar falar, pois ela não parecia um demônio comum. Ela não odiava os humanos. Isabelle continuou, dizendo que o processo exigia que ele soubesse as coordenadas exatas de seu mundo natal, embora a solução estivesse bem à frente dele. Mas encontrar as coordenadas da Terra era ainda mais difícil. Enquanto não soubessem as coordenadas exatas entre inúmeros mundos, seria impossível mandar Kai de volta. Os 3 ficaram em silêncio, alternando entre ficar de pé e sentar. Kai e Isabelle trocaram olhares. Ele perguntou se havia como achar as coordenadas de seu mundo natal, mas havia mundos paralelos demais, o que dificultava encontrar o certo entre infinitas opções, mesmo usando outra de suas novas habilidades, o Olho da Verdade. Kai não detectou sinal de enganação nas palavras dela. Isabelle continuou, dizendo que também havia um limite por causa do corpo mortal dele. Ele veio para cá com a proteção de Deus, tornando impossível burlar isso. As artes demoníacas de Isabelle não conseguiriam nem romper a proteção divina dele, mesmo que tentasse. A vontade de Deus, basicamente, o prendia neste mundo, então eles não poderiam voltar para casa a menos que a missão de matar o rei demônio fosse cumprida. Isabelle não tinha muita certeza, embora ainda não tivesse pensado tão longe. Kai talvez não tivesse uma resposta simples, mas agora sabia de uma alternativa, caso chegasse a esse ponto. Mas o caminho mais fácil e direto seria matar o rei demônio e cumprir a visão. Ele talvez não tivesse anunciado isso em voz alta, mas Isabelle conseguia ver a resposta a que ele chegou só de olhar.
Kai estava aberto à ideia de voltar para casa pelas artes demoníacas, mas não parecia fácil. Maier, de repente, interrompeu e perguntou por que a princesa do reino demoníaco estava sendo tão cooperativa. Isabelle rasgou o espaço e explicou com naturalidade que até o reino demoníaco era dividido em facções e que ela só agia conforme os próprios interesses. A dupla se pôs em posição de combate, esperando que o demônio fizesse algum movimento. Isabelle só os encarou com olhos impassíveis e lhes desejou boa sorte enquanto entrava na fenda espacial. Ela também os avisou que fugir de sua cidade não seria fácil, e assim, a fenda no espaço se fechou e Isabelle Veldora sumiu para sabe-se lá onde. Mari, que estava segurando a respiração o tempo todo, finalmente conseguiu respirar. Kai pensava em quão forte era a linhagem do Rei Demônio. Se tivessem lutado, teriam sido massacrados, sem nenhuma chance de reagir. Ainda bem que ela não foi hostil, mesmo numa situação tão favorável. Kai temia que o azar viesse logo em seguida. Justo quando o prefeito o alertava para parar de atrair azar para a situação deles, o alarme da cidade começou a tocar. A dupla olhou pela janela e viu soldados demoníacos furiosos com espiões humanos infiltrados na cidade. Sem dúvida, eles foram descobertos. E isso provavelmente tinha a ver com aquela bruxa travessa. Ela desejou boa sorte e, em seguida, avisou o exército. As ações dela eram tão estranhas quanto ela mesma. Nessas horas, Kai só aceitou que eles não entenderiam como alguém tão poderoso pensa. Usando os telhados de moradias abandonadas, a dupla tentou fugir da cidade caída e imensa. Kai era veloz, e Maier também não ficava atrás. Juntos, escaparam da atenção de milhares de demônios. Pelo posicionamento deles, parecia que estavam em alerta máximo dentro da cidade. Com uma avaliação rápida, cada soldado também tinha atributos elevados, fortes o bastante para causar problemas. Eles precisavam escapar o mais rápido possível, mas Kai de repente parou no meio do caminho. Maier teve que frear de repente, tão bruscamente que quase caiu do telhado. Ele assegurou para que descessem e se escondessem enquanto observavam a praça da cidade. Kai percebeu uma assinatura de mana semelhante à da bruxa e precisou verificar isso antes de fazer qualquer outro movimento. Esse mana estranho podia ser ainda mais forte em alguns aspectos. No meio das tropas havia um demônio de cabelos brancos, pele de porcelana e 3 chifres. 2 em cada lado das têmporas e um grande chifre verde no meio. Mari nunca se esqueceria de quem era aquela besta. Era Vinberg. Kai não esperava que algo tão imprevisível surgisse na cidade. Ao olhar para Mair, ela quase espumava pela boca, tomada de vingança. No fim, seguir Kai tinha sido a escolha certa. Sem tirar os olhos do alvo, ela confirmou que a besta à frente do exército era o Rei Celestial dos Ventos, um dos vassalos do Rei Demônio. Vinberg. Do telhado, Kai avaliou o que estavam enfrentando. Vinberg tinha atributos bem equilibrados. Ele era um mestre do vento, das artes demoníacas e da esgrima. Com o olho de falcão elevando seu poder de combate, Kai tocou de leve no ombro de Maier, pedindo que se acalmasse, pois lutar abertamente seria loucura. Felizmente, Maier conseguiu conter sua fúria vingativa. Como o inimigo era o Rei Celestial dos Ventos, e a magia do vento era muito eficaz para explorar e detectar, eles precisavam ser bem cautelosos ao se aproximarem da área da cidade. As tropas de Vinberg perguntaram, céticas, se havia mesmo intrusos na área. Elas mobilizaram uma brigada de caça com base no pressentimento de Vinberg e apenas seguiram em frente. Se eles realmente encontrassem intrusos, esmagá-los seria natural, já que eram a carta na manga da humanidade. Os candidatos a herói foram vistos na linha de frente, e a cidade de Niltrat estava sob pressão para manter a situação estável. Um de seus soldados perguntou a Vinberg por que ele ficava na retaguarda em vez de fazer feitos na linha de frente. Vinberg apenas respondeu que era mais adequado ele manter a posição. Outras unidades podiam fazer o trabalho físico, tedioso e sangrento. De repente, o vento que ele espalhou no início voltou com sussurros curiosos, confirmando intrusos na cidade. Se o fluxo dos ventos dizia isso, então estava quase confirmado. Além disso, os espiões se moviam com cuidado, mas não deveriam escapar da busca do vento de Vinberg. Controlando o fluxo do vento, ele tinha quase um hack do mapa da cidade toda. Vinberg mandou suas tropas prepararem a unidade de perseguição, pois agora estavam em caçada ativa. Vinberg sabia que a bruxa podia detectar os intrusos antes, então deve tê-los deixado passar. Ele achou isso estranho. Maior e Kai seguiram correndo por suas vidas, usando as áreas residenciais abandonadas como cobertura. Ao chegar a uma esquina, Kai ordenou que o prefeito parasse. O grupo de busca dos demônios havia alcançado as proximidades, vasculhando cada canto para encontrar os intrusos. Devem ter notado os movimentos da dupla, mas ainda não conseguiram identificar a localização exata. Maier também percebeu há algum tempo que os ventos se moviam de forma anormal, deixando os espíritos inquietos.
Deve ser aquela habilidade problemática de buscar pelo vento, tentando sentir o cheiro deles. Mari até podia parar esse vento antinatural com seus feitiços, mas isso revelaria a posição deles. Como ainda não tinham sido vistos, precisavam se reposicionar com cuidado para não serem sobrepujados pela grande quantidade de demônios. Soldados demoníacos patrulhavam as ruas, com as cabeças se movendo rápido por toda a área. A dupla ainda seguia pelas áreas mais baixas, evitando o fluxo de vento antinatural, mas era só questão de tempo até que o exército que os procurava os avistasse. Graças à resistência cada vez menor de Mair, eles foram detectados. Kai decidiu usar os marcos da cidade a favor deles. Mas para isso dar certo, Maior teria que agir como isca. Sem esperar pela confirmação dela, Kai fez parkour até o topo das casas, deixando Maier sozinha nas ruas enquanto ela reclamava lá embaixo. Kai a incentivou com a promessa de vingança, fazendo com que ela percebesse que chorar não os ajudaria agora. Ao verem a dupla se separar, os demônios focaram na garota elfa, que podiam capturar facilmente. Também destacaram alguns homens para tentar achar o escorregadio Kai. Mari enfim parou de correr e se virou para lançar um feitiço. Ela ordenou que os espíritos do fogo lhe dessem o poder da salamandra, fazendo os demônios pararem onde estavam. Antes que notassem o que acontecia, eles já estavam cozidos, no sentido literal e figurado. Infelizmente, um feitiço tão chamativo iria atrair ainda mais inimigos. Assim, a posição de Maier foi revelada, e batalhões de demônios avançaram e cercaram o lugar onde ela estava. Aproveitando a confusão, Kai saltou para a retaguarda do batalhão distraído. De lá, ele começou a distribuir passagens ao inferno, um golpe por vez. A primeira morte foi confirmada, mas os outros demônios do batalhão ainda não tinham notado. Com golpes eficientes, Kai transformou os demônios em carne moída na rua. Ao notar os ruídos surdos atrás de si, o capitão do batalhão se virou. O que ele viu foi todo o seu grupo massacrado, jazendo em poças do próprio sangue. Aquele breve instante de medo foi fácil de explorar para um assassino experiente. O capitão chamou Kai de covarde, e ele respondeu exterminando o batalhão com mais um respingo forte de sangue e vísceras. Enquanto isso, Mair ainda estava presa nas ruas, usando um Undine, um feitiço de água, para subjugar os inimigos. Usar um Undine num salão cheio foi bem eficaz para conter o avanço do exército demoníaco. Ainda assim, enquanto a água furiosa os empurrava para trás, os demônios faziam de tudo para avançar. Mair sabia que tudo o que fazia era só adiar a própria morte, mas não tinha outra escolha, pois aqueles demônios não tinham fim. Era uma situação sem esperança, até que ela notou alguns respingos estranhos ao fundo. Em rápida sucessão, os demônios na retaguarda caíam vítimas da lâmina. Mair também teve mais facilidade em repelir o número cada vez menor de demônios com seu feitiço de água. Um golpe na garganta para acabar com tudo sem alarde. Quem poderia fazer uma coisa dessas? Quando um dos demônios enfim notou a queda dos companheiros, já era tarde. Ele foi recompensado com uma lâmina de arremesso fincada fundo no crânio. Não conseguiu evitar a sensação de ter acabado de encontrar o Shinigami, o deus da morte. Kai abriu caminho fácil pelo exército encurralado, com o corpo manchado de sangue. Ao recolher as lâminas, elogiou Mair por ter servido bem de isca e por ter facilitado a vida dele. Ela ficou satisfeita com o elogio, mas isso não mudava o fato de que quase morreu. A dupla pode até ter ocultado seus movimentos, mas Vinberg estava ficando impaciente. O exército dele queria chamar mais aliados como reforço, mas Vinberg achou desnecessário. Ele acreditava que mandar mais demônios só aumentaria as baixas do lado deles. E assim, o rei celestial Vinberg aceitou de bom grado a missão sozinho. Mari e Kai se aproximaram da saída, mas foram interrompidos a céu aberto por uma rajada de vento forte, cheia de mana. Após uma detecção rápida, mísseis de vento afiados, teleguiados, foram na direção da dupla. Mari manteve a calma e chamou Sylph, o espírito do vento, para ajudar. Com esse feitiço, ela anulou o ímpeto dos mísseis de vento. Kai se preparou para uma batalha ainda mais sangrenta, pois o verdadeiro figurão acabara de se juntar a eles lá do alto. Vinberg vasculhou a cidade inteira, comandando o vento a seu bel prazer. Admitiu que desta vez, os intrusos não eram só ratos. Mair encarou o homem que arruinara sua vida com ódio intenso. Esta era a chance de ela obter a tão necessária vingança. Ela precisava estar pronta para aproveitá-la com confiança. Felizmente para os dois, ela sempre esteve pronta para essa luta desde uma década atrás. Enquanto Vinberg pairava no ar, observando o campo de batalha, a dupla sacou suas armas, pronta para lutar. Kai tinha a amarga certeza de que um rei celestial não era um adversário que mortais como eles pudessem derrotar em um confronto prolongado. Eles precisavam achar um jeito de vencer rápido e dar tudo desde o começo. Mair concordou e, com foco total, invocou mais uma vez o espírito da Sílfide do vento. Desta vez, o feitiço virou lâminas de vento, uma magia letal do espírito do vento que avançou contra Vinberg. O rei celestial apenas viu o ataque se aproximar e se sentiu insultado com sua qualidade.
Raramente um oponente ousava usar vento contra ele, o rei celestial desse mesmo elemento. O inimigo precisava ser corajoso ou tolo para fazer isso. Com um simples pensamento para neutralizar o ataque, Vinberg dissipou as lâminas de vento, sobrepujando-as com o próprio vento. Elas nem chegaram a tocar a barreira de vento que ele criou, espalhando-se até virarem nada. No entanto, essa técnica podia ser explorada por Kai, pois Vinberg acabara de obstruir a própria visão. Infelizmente, não era tão simples tirar proveito disso. Ao tentar avançar contra o inimigo, que ele supunha estar cego, foi detido à força por mísseis de vento sólidos e afiados, que fizeram Kai parar bruscamente no lugar, vindos de cima. Vinberg riu e insultou Kai por tentar ganhar uma vantagem tão tola. Como combatente experiente, Vinberg podia usar sem parar a busca pelo vento, sem nunca perder o rastro dos inimigos no campo de batalha. Isso significava que, mesmo que Kai se infiltrasse num ponto cego, ainda seria detectado sem falha. Aquilo era a maior contramedida contra suas habilidades confiáveis de assassinato. Felizmente, ele não lutava sozinho. Contava com a ajuda de Meir. Erguendo o cetro, Meir voltou a preparar um de seus feitiços. Vinberg estava prestes a revidar quando percebeu o que a elfa fazia. Aquela arte demoníaca do vento que tornava Vinberg onipresente exigia controle preciso do fluxo de vento. Se Meir perturbar o fluxo por conta própria, a busca pelo vento vai se tornar inútil. Vinberg não conseguia se livrar da sensação de que a elfa conhecia as fraquezas do seu estilo de luta. Kai percebeu que Meir devia ter passado a vida inteira pensando e planejando como poderia se vingar. Foi por isso que ela sabia como enfrentar o Rei Celestial. Com o vento interrompido, Kai se moveu rápido para se ocultar, enquanto encurtava a distância. Vinberg achou arrogante que aquele mero humano tentasse usar táticas tão simples contra ele. Kai conseguiu alcançá-lo no ar, mas Vinberg simplesmente voou mais alto. Ele olhou com deboche para Kai por sequer tentar alcançá-lo, já que detinha autoridade sobre os céus. Isso só deixou a situação ainda mais complicada. Aquela habilidade de voo era a mesma da Narumi. Os pensamentos de Kai foram interrompidos quando Meir insistiu que ele saltasse de novo. Confiando no companheiro de equipe, ele fez o que lhe foi dito e saltou. Desta vez, recebeu um bom impulso de magia do vento para reforçar o salto e lhe dar a habilidade de voar. Vinberg entrou em pânico quando Kai usou a previsão do futuro e a detecção de pontos fracos para acertar um golpe mortal de uma vez. Na hora, ele viu um segundo no futuro. Vinberg desviou para o lado e um ponto fraco surgiu em sua garganta. A linha guia até o ponto fraco sumiu em uma fração de segundo. Kai nunca tinha visto algo assim antes. Ele tinha um golpe mortal e de repente não tinha mais. Isso aconteceu porque Vinberg mudou seu estilo de luta ao sacar a espada. Era uma lâmina fina, elegante e reta, que emanava o poder do vento num brilho verde. Vinberg ficou muito ofendido por um mero intruso tê-lo forçado a sacar sua arma. E assim, Kai ficou preso no céu com um demônio celestial ansioso para mandá-lo para a sepultura. Então veio uma chuva de golpes de espada que teria rasgado sua carne se ele não previsse. Mas, mesmo usando sua habilidade OP, os ataques ainda eram rápidos demais. Ao que parece, Vinberg foi quem ensinou esgrima a Hector, o demônio que Kai eliminou nas montanhas. Enquanto estava ocupado e concentrado em subjugar o assassino à sua frente, o Rei Celestial não levou Meir em consideração. Ele quase foi esmagado por uma rocha enorme. Determinado a matá-lo, Kai aproveitou a chance para recuar e se reagrupar, definindo o próximo passo. As chances talvez estivessem contra eles, mas a dupla estava decidida a matar um dos 4 reis demônios celestiais hoje. Teria sido extremamente difícil desviar aquela rocha gigantesca, mesmo com as artes demoníacas do vento. A maior certamente tinha algumas cartas na manga. Kai estava começando a perceber o quanto de ressentimento aquela garota guardava, e Vinberg também. Ele reconheceu que esses intrusos deviam ser os assassinos de Hector. A prefeita ressaltou esse fato ao perguntar a Vinberg como era também perder alguém de quem ele gostava. O demônio riu de forma ameaçadora e reconheceu Meir como a sobrevivente do vilarejo que ele saqueou. Meir vinha praticando seus feitiços sem parar para fazer justiça por aquele ataque de 10 anos atrás. Vinberg começou a provocá-la, relembrando com nostalgia e detalhes vívidos o dia do ataque. Meir não esperava, de forma alguma, que aquela criatura se lembrasse do que aconteceu em sua cidade natal. O demônio adorava os gritos dos elfos daquela época. Ele adorava que os elfos se importavam mais com os outros e menos consigo mesmos. Assim, pôde ver elfos pedindo misericórdia. As expressões de desespero delas eram tão belas que deixavam o chifre dele úmido de expectativa. Agitada, a jovem elfa atacou com raiva. Ela teria avançado sem pensar se Kai não a tivesse detido, dizendo para não cair em provocações tão óbvias. Ele dependia dos feitiços dela, então ela precisava manter a calma e o foco durante toda a luta. Meir também saiu da fúria ao lembrar que aquilo era um jogo de equipe.
Kai ainda precisava de tempo para avaliar a situação, mas faria qualquer coisa para vencer, então era só uma questão de tempo. Vinberg era um inimigo poderoso, capaz de atacar de perto e de longe, causando danos graves. Do mesmo modo, Vinberg percebeu que a dupla era uma equipe complicada. O homem, em especial, conseguia trocar golpes com ele apesar de ser humano. A única explicação lógica era que esse intruso misterioso devia ser um dos candidatos a herói. Kai não contestou a avaliação de Vinberg sobre ele. O Rei Celestial sempre acompanhou de perto os mais fortes do país inimigo, mas nunca ouvira falar de Kai, o que o fazia um estranho. Depois de ponderar, Vinberg decidiu seguir o caminho mais seguro e prolongar a batalha o máximo possível, deixando que seus atributos superiores superassem o inimigo com o tempo. A previsão de Kai duraria só mais 3 minutos. Se não encerrassem a luta nesse tempo, a chance de vitória deles quase cairia a 0. Maer surgiu de repente, pedindo que Kai ouvisse seu plano. Enquanto ela sussurrava no ouvido dele, Kai ficou alerta. No fim, concordou com o plano, mas atrevido, lembrou a Maer de não arrastá-lo para baixo. Bem, era o plano dela, então a fala tinha de ser dela. Vinberg deixou que tramassem e conversassem. Divertido e confiante de estar no controle, Kai ganhou novo fôlego enquanto encarava o alvo com avidez. Vinberg apenas sorriu e, arrogante, o recebeu de braços abertos. A primeira parte do plano era simples: fazer Kai subir no ar com magia do vento. Enquanto ele se preparava para outro confronto, Mer permaneceria embaixo e chamaria o espírito da terra Norm para invocar vários pedregulhos, a fim de controlá-los como desejasse. Mirando o feitiço no demônio, ela lançou os pedregulhos, que dispararam pelo ar. Vinberg usou seu domínio do vento para afastar o ataque que vinha, sem esforço. Um ataque tão direto foi arremessado para a estratosfera, sem nem chegar perto de atingir o alvo. Ainda assim, o instante em que Vinberg desviou a atenção bastou para Kai agir. Infelizmente, o demônio reagia rápido demais. A primeira parte pode ter falhado, mas Maer ainda não desistia. Ela retomou o controle dos pedregulhos que pareciam ter sido soprados para longe, fazendo-os contornar e atacar Vinberg por trás. Ele podia se esquivar ou erguer uma muralha de vento para se proteger, então isso não devia ser um grande problema para o demônio. Mas Maer já esperava que ele confiasse na própria magia para se defender, então ela convocou Sylph de novo. Com o próprio poder do vento, ela interrompeu a defesa de Vinberg. As rochas romperam a barreira antes mesmo de se formar, e agora seguiam rumo ao corpo do inimigo. O ataque mágico em si não pretendia causar um dano substancial. O objetivo era abrir uma brecha nas defesas de Vinberg. Com previsão e detecção de fraquezas, Kai aproveitou bem a distração. Vinberg conseguiu erguer a espada para enfrentar a lâmina que vinha. Mas a fluidez de Kai com as lâminas não podia ser subestimada. Com um movimento suave, sangue choveu sobre a cidade de Nutrat. Vinberg estava errado. Kai não estava mirando um golpe fatal no coração dele. Mirava na mão que segurava essa espada, e com um plano perfeito, Kai tomou posse da lâmina de Vinberg. Após pegar a arma problemática, Kai deu uma cambalhota para trás e saiu logo do alcance do inimigo. O choque de ter a lâmina arrancada também distraiu Vinberg do ataque. Vindo de trás das rochas, ele atingiu o corpo dele em vários pontos com força bruta e excessiva, mas o poderoso Rei Celestial permaneceu de pé, ileso, sem um arranhão. A dupla até pode ter rompido a defesa dele, mas ele era resistente demais para cair. A prefeita ficou atônita. Ela esperava que a sequência brilhante de ataques deles bastasse para consumar sua vingança. Kai, por outro lado, ficou focado em derrubar com eficiência um oponente mais forte. Ele se lembrou do que Maer lhe sussurrou. Suas artes demoníacas do vento eram fracas contra o elemento terra. Além disso, ela podia bloquear o vento de Vinberg sem parar usando o próprio vento. Para matar um demônio como Vinberg, eles precisavam de um plano concreto e colocá-lo em prática. Kai ajustou o plano para só criar brechas que pudesse explorar, pois isso daria uma chance maior de sucesso. Pelo menos agora eles tinham a arma de Vinberg. Maer ainda se sentia confuso, porém. Vinberg era conhecido por suas artes demoníacas do vento superiores, então tirar sua arma de combate corpo a corpo não deveria afetá-lo tanto. Vinberg também sabia disso e, pelo que parecia, Kai nem sequer era um espadachim para começo de conversa. Ele lambeu o ferimento que começou a curar a olhos vistos. Ele lançou outra saraivada de mísseis de vento contra Kai, obrigando o assassino a usar a espada para neutralizar o ataque. Kai também aproveitou a chance para voltar ao seu alcance enquanto brandia a lâmina brilhante. Para a frustração e surpresa de Vinberg, de repente, ele já não conseguia acompanhar o padrão de ataque do humano. A cada golpe da lâmina, Kai empurrava Vinberg cada vez mais para trás. Vinberg não era um espadachim comum. Ele era excelente, portanto ser pressionado desse jeito por um mero mortal era algo nunca visto.
Aproveitando a chance, Mair usou sua magia de vento para aumentar o caos. Uma simples rajada direcionada à parte inferior do corpo de Vinberg foi suficiente para desequilibrá-lo enquanto o demônio caía. Ele viu Kai seguir com precisão a trajetória da queda. Fitou os olhos carmesim do jovem enquanto sua espada se erguia acima da cabeça. Sem ceder, Vinberg concentrou o poder no chifre do meio, tornando-o duro, grosso e saliente. O vento se condensou na ponta, formando uma poderosa lâmina de vento apontada para Kai. Mas Vinberg se atrasou um pouco. Com alguns ajustes e coordenação total, o desfecho da luta já estava decidido. A cabeça decepada do demônio celestial caiu ao lado do corpo sem vida, enquanto Kai fazia uma aterrissagem de super-herói não muito longe. Assim que pousou, Kai ficou sem mana e perdeu a capacidade de prever. Vinberg ainda se apegava à vida com todas as forças. Mesmo com a cabeça separada do corpo, ele não esperava cair nem perder. Antes de morrer, ele perguntou a Kai como conseguia se mover de um jeito tão diferente. Kai confessou que, graças à proteção divina do Copycat, agora conseguia copiar com os olhos as habilidades dos oponentes. Ao ver de perto a esgrima de Vinberg, ele copiou todo o estilo dele com essa habilidade. Kai não conhecia esgrima, mas ficou feliz por ter aprendido algo útil. Vinberg achou que ele devia ser abençoado pelo Deus da criação. Só por isso, ele poderia ser chamado de trunfo da humanidade. Para jogar sal na ferida mortal do Rei Celestial, Kai afirmou que obteve o Copycat depois de matar Hector, o discípulo de Vinberg. Vinberg deu seu último suspiro, chamando seu discípulo de idiota por deixar um inimigo viver e ficar mais forte. Kai se sentou nos escombros do campo de batalha, pensando qual seria o próximo passo deles. Agora ele tinha uma noção bem clara do quão poderoso era um dos 4 reis celestiais. Devia haver mais 3 demônios tão fortes quanto ele, e o rei demônio certamente era ainda mais poderoso. O rei também tinha sua linhagem sanguínea ao seu lado, assim como Isabel. Kai admitiu que no momento não seria páreo para o chefe final e suspirou. Ele ergueu o olhar e viu Mair caminhando em direção ao cadáver de Vinberg, com uma expressão vazia no rosto. Ela perguntou a Kai se o trabalho tinha terminado, e ele confirmou que sim. Ele se virou para ela e, curioso, perguntou como foi se vingar. Depois de anos planejando e desejando isso, Mair admitiu que não sentia nada. Ela arriscou a própria vida para alcançar esse feito importante e não sentiu satisfação depois, mas sentiu um alívio por ter se livrado desse peso. Vinberg pode ter morrido, mas a mãe, o pai dela e os outros aldeões nunca voltariam. Mari se sentia livre dos grilhões do seu passado. Kai admitiu que estava feliz por ter Mari ao seu lado. Sem a interferência dela, no momento certo, ele jamais teria a menor chance contra Vinberg. O mesmo valia para ela. Ela vinha se preparando para essa batalha havia 10 anos, mas não teria conseguido sozinha, sem as habilidades de Kai. Por isso, ela lhe era muito grata. Embora fosse algo tão brutal quanto a vingança, ainda assim ele a ajudou a alcançar o objetivo da sua vida. Do ponto de vista de Kai, os objetivos de ambos só tinham se alinhado no momento perfeito, e a ajuda dele não era algo que exigisse agradecimento. Meir já estava acostumada com a indiferença de Kai, mas reconheceu que segui-lo havia sido a decisão correta. Se tivesse permanecido com o sábio, não teria conseguido se conter. Ela teria fugido e morrido de forma insignificante. O mestre dela já devia saber disso, mas agora que ela havia cumprido a missão da sua vida. Kai perguntou a Meir o que viria depois para ela. Ela não pensou tão longe e se sentia meio perdida. Kai sugeriu que ela poderia, aos poucos, encontrar outro objetivo na vida, já que os elfos viviam muito tempo. Mair o corrigiu, dizendo que era apenas meio-elfa, então não teria uma expectativa de vida tão longa. Por enquanto, ela queria continuar acompanhando Kai. Ele perguntou se ela tinha certeza, pois o objetivo dele era matar o Rei Demônio. Isso também valia para Mari. Se o Rei Demônio morresse, menos pessoas sofreriam a mesma tragédia que ela no futuro, e mesmo que Kai dissesse que não precisava dela, ela ainda assim o seguiria. Egoisticamente, desta vez Kai não a mandou embora. Ele apenas expôs o plano de reunir o máximo de pistas possível antes que os reforços chegassem. Ao ver que Kai não se opunha mais a que ela o acompanhasse, Mair se iluminou de alegria. E assim, a dupla saiu furtivamente da cidade de Nutrat. Após matar um dos 4 reis demônios celestiais, uma fenda espacial se abriu discretamente, com a bruxa Isabelle em pé sobre ela. Com um olhar indiferente, a princesa observou a dupla se retirar em silêncio para se esconder. Ela admitiu que Kai e Mair foram melhor do que esperava. Pensou que poderiam ser úteis se conseguissem fugir. Mas, na verdade, eles tinham derrotado e matado Vinberg. Seu rosto inexpressivo virou um sorriso. Com a ajuda daquele humano e daquele elfo, ela poderia facilitar bem seu próximo movimento.
Após a batalha na cidade de New Threat, a dupla seguiu para as terras selvagens, longe de ser vista pelos reforços demoníacos. Por fim, encontrou o caminho de volta para Elbana, no topo das Montanhas Traiçoeiras. A dupla contou à sábia tudo o que tinha acontecido, e ela ficou feliz por ambos terem voltado em segurança. Mas matar um demônio celestial tão cedo estava além das expectativas da sábia. Com o assunto à tona, Mari falou com coragem, mas a sábia a interrompeu no meio. Elbana já sabia o que a aluna ia dizer. A sábia percebeu que sua pequena elfa queria continuar seguindo o rapaz, então lhe deu sua bênção. Ela desejou felicidade à aluna como companheira, e talvez até mais. Com isso resolvido, Elbana perguntou a Kai se ele acompanhava os acontecimentos na linha de frente. Curioso, ele pediu à sábia que explicasse melhor o que tinha ocorrido. No fim, os colegas de Kai, os candidatos a herói, foram derrotados por completo. Ao saber que Midu e o pessoal perderam, Kai perguntou curioso quem tinha sido o adversário deles. Elbana recebeu relatos de que eles enfrentaram o principal executivo do exército do Rei Demônio, o Rei Celestial da Terra, Stone Gaia. Como tinha o mesmo título de Wimberg, devia ser muito forte. Kai finalmente fez a pergunta mais urgente, se havia vítimas ou não. Felizmente todos pareciam ter sobrevivido, mas, com a derrota, o moral deles não poderia estar mais baixo. Kai pretendia observar como as coisas se desenrolariam por enquanto. Agora que seu objetivo tinha mudado para matar o Rei Demônio, ele podia usar seus colegas de classe para reduzir a força do exército aos poucos. Ele provavelmente podia usar a turma toda para lidar com os reis celestiais restantes. Meyer perguntou curioso se os outros candidatos a herói eram tão fortes quanto Kai. Na prática, Kai não tinha muita certeza se aquelas crianças eram fortes, mas, se não soubessem usar bem suas habilidades, essa força bruta não significaria nada. Sobre os candidatos a herói, vamos ver o Forte Trus, onde eles tinham se aquartelado para passar a noite. A enfermaria do forte estava cheia de soldados feridos por causa do ataque fracassado. Nem os fortes candidatos a herói foram poupados. O próprio Midou ficou com vários ferimentos no corpo, enquanto Rono cuidava dele com uma habilidade de cura. Ele sorriu e pediu a Rono que não se esforçasse tanto, pois ela não podia usar a habilidade de cura para sempre. Ela sabia que se forçar para curar todo mundo podia ser perigoso, mas era a única coisa que podia oferecer. Então Midou só ficou sentado e deixou seus ferimentos sumirem sob a luz de cura. Mais cedo, o ataque deles contra Stone Gaia falhou, e se Heinrich não tivesse vindo ao resgate, teriam sido aniquilados ali mesmo. Midu via que todos estavam muito feridos, não só no corpo, mas também na mente. Rina olhava para o chão, com um olhar vazio. Arashi cobriu o rosto, envergonhado por ser inútil. Midu fechou o punho, frustrado. Encarou a derrota contra Stone Gaia como um fracasso pessoal. Acreditava que tinham perdido só por causa de sua liderança falha. Se ele tivesse derrotado o Rei Celestial sozinho, nada disso teria acontecido. Enquanto isso, o Forte Arlis, tomado por demônios, seguia firme, aparentemente inexpugnável no alto de uma torre de vigia. O comandante do forte, o Rei Celestial da Terra, Stone Gaia, descansava na brisa. De longe, Kai observava o forte em silêncio, sem arriscar ser notado. Com seus olhos absurdamente poderosos, ele via facilmente um alvo parado a centenas de pés de distância. Até Meir, exposta à magia desde jovem, se maravilhou com sua visão aguçada. Kai não resistiu. Sempre que sua habilidade de avaliação subia de nível, ela ganhava novos efeitos. Até a elfa começava a estranhar como suas habilidades eram tão convenientes. Do acampamento base, Kai conseguiu ver os atributos absurdos de Stone Gaia. O Rei Celestial era mestre nas artes demoníacas da Terra, um colosso defensivo com alguma proficiência em esgrima. Kai usou a versão aprimorada da sua avaliação e recebeu uma descrição detalhada das habilidades do inimigo. No nível 4, sua avaliação ia mais fundo na forma avançada, trazendo detalhes das habilidades do inimigo e lhe dando uma vantagem considerável. O que ele queria testar de verdade era a detecção de pontos fracos. Quando a direcionou ao resistente demônio celestial, nada apareceu. Isso só significava que o Kai atual era fraco demais para encontrar, de longe, qualquer ponto fraco explorável. Se todo inimigo que ele encontrasse tivesse um ponto fraco, tudo seria bem mais fácil. No geral, Kai tinha um relatório bem detalhado sobre Stone Gaia, incluindo até detalhes das habilidades do demônio. Com a experiência da Mera em magia, ela também podia usar espíritos de atributo água, contra os quais usuários de atributo terra são naturalmente fracos, como em Pokémon. A vantagem de tipo sozinha nem sempre decide a batalha. Cada confronto também depende das habilidades de quem a usa. Embora as artes demoníacas do atributo terra tenham muitos estilos de combate, Stone Gaia deve ter dominado só alguns deles. Se Meyer soubesse a especialidade dele, poderia explorar um ponto fraco. Já que estavam aqui, olhar outro covil de um demônio celestial não parecia má ideia.
De volta ao Forte Trus, os candidatos a herói ainda estavam abalados com a derrota. Midu era quem mais sofria. Ele não parava de pensar se Kai poderia ter virado o jogo. Mas Midu se recusou a depender de qualquer outra pessoa além de si. Ele acreditava que depender dos outros seria fugir do esforço. No momento em que estava prestes a gritar sua convicção aos quatro ventos, seus colegas de classe apareceram. Eles sabiam como Midu podia ser duro consigo mesmo. Rina, em especial, sabia que o representante de turma sempre tentava levar tudo sozinho. Narumi acrescentou que Midou devia tirar do rosto essa cara deprimida, pois eles ainda não tinham chegado à tela de Game Over. Um por um, os colegas de classe de Midu garantiram que aquela não era uma luta que ele devia enfrentar sozinho. Ele perguntou se ainda confiavam nele para liderar o grupo, mas era uma pergunta tola. Não podiam pedir líder melhor. Narumi disse em voz alta o que todos pensavam. Midu precisava confiar mais nos outros. Ao ouvir e ver como os amigos reagiram à derrota, Midu sorriu pela primeira vez em muito tempo. Narumi também disse que todos ficaram bem mais fortes, então Midu devia parar de carregar esse peso sozinho e dar uma pausa enquanto a turma tinha uma conversa importante. A reunião terminou quando outro grupo apareceu. Arashi e seus capangas feridos saíram das camas para mostrar determinação. O chefe dos delinquentes criticou Midou por fazer uma cara tão patética quando deviam planejar uma segunda rodada contra o desgraçado de pedra. Todos ficaram surpresos com Arashi vindo aqui se reunir com a turma toda. Ele estalou a língua, irritado por não terem resolvido tudo na primeira. Então, agora ele estava disposto a ouvir as ordens de Midou para que pudessem vencer Stone Gaia. Os outros colegas de classe apenas ficaram felizes em ver Arashi finalmente se unindo ao restante da turma. Com uma chama renovada no coração, Midu declarou que eles fariam mais uma investida contra o demônio que os havia derrotado. Arashi gostou dessa versão mais determinada de Midu. Enquanto todos riam juntos, felizes e animados, Kenzaki ficou em silêncio à distância. Embora estivesse contente por seus colegas finalmente estarem unidos, eles ainda não tinham um plano de ataque claro para derrotar Stone Gaia. As preocupações dela sumiram na hora ao ouvir a voz de Kai chamando seu nome. Ao olhar ao redor, viu Kai perto da escada, avisando para não fazer barulho, pois não queria ser notado. Kenzaki aqueceu, cobrindo a boca para se impedir de fazer barulhos animados. Kai havia vindo para confirmar o que aconteceu na batalha contra o Rei Celestial da Terra. Ele pressionou Kenzaki por detalhes sobre a arte demoníaca que Stone Gaia havia usado. Após receber o relato detalhado de Kenzaki, Kai compreendeu bem seu estilo de luta, focado em controlar golems. Ela tinha certeza de que o estilo do demônio se concentrava principalmente naquele aspecto das artes demoníacas. Isso estava bem dentro do que Maier havia previsto. Ao ouvi-lo mencionar o nome de outra mulher, Kenzaki sentiu sua pressão arterial disparar. Kai se recusou a entrar em detalhes e agradeceu pelas informações. Ela perguntou nervosa se ele ajudaria a turma desta vez. Ele considerou, mas ao ver todos determinados não quis aparecer e atrapalhar a química do grupo que começava a se formar. Então, como sempre, ele agiria nas sombras, fazendo o trabalho sujo e coisas assim. Alguns dias após o primeiro ataque humano, o Forte Arlis manteve a paz por um tempo ao redor. Os candidatos a herói invocados se reuniram em segredo, garantindo que todos estavam prontos para um segundo ataque. Eles também trouxeram Yumi de volta, uma colega de classe que tinha desistido depois de todos os incidentes traumáticos. Yumi já tinha feito parte do grupo da Rina, então Rina ficou bem satisfeita em tê-la de volta. Assim, Kinoshita Yumi se juntou oficialmente à próxima expedição ao Forte Arlis. Alguns colegas perguntaram por que ela decidiu voltar ao grupo de combate de repente depois de ter saído. Yumi respondeu que soube que todos estavam com dificuldades e por isso queria fazer algo pela turma. Eles brincaram, chamando-a de heroína por responder assim. Mas no fundo, Yumi ainda tinha dúvidas sobre esse trabalho. Veja, 5 dias atrás, ela trabalhava como garçonete em uma estalagem local. Todos os dias, desde que conseguiu esse trabalho, ela vinha trabalhando sem parar, até se exaurir. No quarto dela, Kai cumprimentava Kinoshita, como se ficar de um jeito assustador no quarto de outra pessoa fosse normal. Devia ser do cansaço de trabalhar o dia todo, mas Kinoshita retribuiu a saudação educadamente. Assim que entendeu o que estava acontecendo e viu um adolescente rebelde no canto do quarto, Kinoshita finalmente entrou em pânico. Levou um tempo até se recompor, mas ela conseguiu. Quando perguntaram por que ele estava no quarto dela, Kai começou a explicar as dificuldades de Midu e do resto da turma na linha de frente. Acrescentou que para superar a situação atual, eles precisariam da habilidade de Kinoshita, a proteção divina da manipulação da água. Foi por isso que ele também tinha se infiltrado aqui. Porém, Kinoshita tinha deixado o grupo de combatentes, mas Kai via nela o necessário para voltar como uma combatente de verdade. Ele achava que essa garota queria lutar com os outros. Foi Leonora quem botou medo nela, mas isso não seria um problema, já que aquela bruxa tinha morrido com os tiros de Kai.
Com Leonora fora de cena, Kinoshita não precisava mais se conter. Com o tempo, as feridas no coração dela já tinham cicatrizado. Kinoshita também era uma garçonete bem ruim, quebrava pratos todo dia. Na verdade, ela estava ansiosa para ajudar Nagase e os outros. Kinoshita encarou os olhos dele e soube que negar não levaria a nada. Ela não esperava que um colega de classe desse atenção a ela assim, então ficou bem surpresa. Kai esclareceu a situação na hora, pois só queria um peão útil. Ignorando isso, Kinoshita perguntou como ele poderia entrar no partido dos combatentes, já que, tecnicamente, era um criminoso procurado. É impossível entrar no exército do Reino Sagrado com ficha criminal, então ele não se alistaria oficialmente, mas agir como sombra do grupo não exigia uma ficha limpa. De volta ao presente, Kai agora tinha mais uma peça no tabuleiro. Kinoshita estava ansiosa para dar o seu melhor e provar que o seu poder era útil. Kanzaki ainda passava a maior parte do tempo na dela, ouvindo conversas aqui e ali. Ela também já tinha recebido, há um tempo, todo o plano de Kai. Kanzaki só se sentia um pouco insegura sobre se a água de Kinoshita seria suficiente para abrir uma brecha na defesa do inimigo. Como Kai não era quem lutava de verdade contra o demônio, a turma precisava criar a própria estratégia. O único conselho que ele podia dar era que se adaptassem bem a cada situação antes de recuar. Ele também deixou uma mensagem para Midou, desafiando-o a mostrar a Kai o quanto todos tinham crescido enquanto ele esteve fora. De volta aos arredores do Forte Arlis, Midou se aproximou de Kanzaki para confirmar o plano deles uma última vez. Eles não podiam se dar ao luxo de serem derrotados de forma humilhante pela segunda vez. Então, o grupo trocou ideias com cuidado para melhorar sua abordagem. De longe, Maier e Kai só observavam e ouviam. Ela estava curiosa para ver se aquelas crianças dariam conta. Como Kai tinha um plano melhor e mais detalhado, hoje ele só ficaria em segundo plano, porque as pessoas não evoluem se alguém sempre diz o que fazer. Como o Rei Demônio era o alvo final, seus colegas de classe precisariam dar um grande passo à frente. Tinham poder, mas eram bem fracos em usar seus dons. Nesta guerra, Kai manteria poucos assistentes e daria dicas de vez em quando. Mesmo assim, o importante numa batalha é decidir os movimentos por conta própria. Os soldados demônios do Forte Arlis foram mobilizados para guarnecer a fortaleza e preparar a defesa. No portão principal, milhares de soldados humanos ostentavam a bandeira do Reino Sagrado. A capitã Amélia assumiu o comando como oficial desta segunda incursão. Por ordem dela, os soldados do reino avançaram com bravura e abriram caminho para dentro da base ocupada pelos demônios. Os demônios na linha de frente só riram do esforço deles. Achando que esses humanos não tinham aprendido com a última derrota, Amélia incitou suas tropas a abrir caminho à força até os candidatos a heróis, para que fizessem suas tarefas direito. Quanto aos demônios, as ordens eram matar todos os invasores. A guerra logo virou uma luta caótica, com os candidatos a herói avançando sem parar. No meio de tudo aquilo, Midou conseguia ver e sentir a presença de seu inimigo supremo na torre do forte, o Rei Celestial. Stone Gaia não era do tipo que se escondia durante um ataque, mas era do tipo que exibiria seus dentes de ouro para provocar seus inimigos à distância. Midou quase conseguia sentir o demônio convidando-os a entrar de novo em seu território, e ele não queria decepcionar pela segunda vez. Depois de atravessarem inúmeros soldados rasos demoníacos, os candidatos a herói finalmente chegaram ao portão e o explodiram na hora. A habilidade explosiva de Arashi foi bem útil em situações com portas trancadas como esta. À frente do grupo estavam os golems pré-fabricados criados por Stone Gaia. Midou declarou com firmeza o início do plano, com uma grandiosidade recém-adquirida. Sem que ninguém no andar notasse, algumas figuras sorrateiras observavam a luta por uma fenda no teto. Eram ninguém menos que Kai e Mari, claro. Kai estava pronto para ver até onde aquelas crianças tinham chegado na sua ausência. O grupo de candidatos a herói ficou em formação, com Midou e Arashi na frente. Diante deles, havia golems de pedra praticamente indestrutíveis. Midou ergueu sua lâmina ofuscante e deu início oficialmente à segunda tentativa deles na incursão contra a Gaia de Pedra. Rina estava preocupada que isso fosse um pouco demais para Yumi, que tinha acabado de voltar ao grupo de combatentes. Embora parecesse tensa, Yumi persistiu. No meio da investida, ela usou sua proteção divina para gerar muita água no campo. Com o controle da água, os golems deveriam ter dificuldade. Stone Gaia viu uma onda gigantesca engolir seu exército. Depois que o campo de batalha virou a favor deles, Arashi entrou na ação com o punho cerrado. Seus socos explosivos foram eficazes contra inimigos grandes e parados. Embora a espada de Midou não fosse a ideal, ele compensou com força bruta, técnica e talento. Os outros candidatos a herói também faziam sua parte. Eles claramente tinham aprimorado suas bênçãos a um nível bem razoável. Podiam parecer coadjuvantes esquecíveis, mas sabiam como derrubar golems, e isso era o que importava.
Após o confronto inicial, cada golem foi jogado na poça rasa no chão. Stone Gaia logo infundiu energia em seu exército, fazendo com que se reconstruíssem, mas as partes molhadas da estrutura dos golems tornaram a reconstrução impossível. Isso significava que o plano do candidato a herói estava dando certo. Mesmo assim, Stone Gaia não se preocupou, só ficou incomodado por esses humanos terem adicionado um usuário de água ao grupo. Então ele se armou e mobilizou o resto do seu estoque de marionetes descartáveis no teto. Mairi e Kai só estavam relaxando e observando com atenção. Na verdade, foi Mari quem fez esse plano. Ela sugeriu que as juntas que ligavam as rochas eram vulneráveis à água, o que deixaria tudo mais difícil de controlar. Ao perceber que a maré virava a favor deles, Midu incentivou seus colegas de classe a atacarem com mais força enquanto ainda tinham embalo. Yumi já tinha ganhado bastante confiança e foi a primeira a iniciar a próxima rodada de ataques. Ela invocou uma onda gigante que levou os golems restantes embora. Narumi e os outros também avançaram até entrarem no alcance efetivo. De perto, os golems se erguiam sobre eles. Mas não se importaram. Eles tinham a fórmula para vencer. Stone Gaia sorriu ao ver o plano de eliminar primeiro seus lacaios, elogiando a nova estratégia e quem quer que tivesse criado o plano de ação. Ele tocou o chão e vários círculos mágicos surgiram ao seu redor. O Rei Celestial invocou lascas afiadas de rocha desses círculos. Seus golems eram só lacaios descartáveis, usados para eliminar inimigos fracos. A partir de agora, Stone Gaia mostrará o real poder do elemento terra, lançando pedregulhos contra eles. Os candidatos a herói ficaram paralisados, perplexos. Felizmente, eles tinham algumas pessoas capazes de conter o ataque. Hashimoto apareceu a tempo com seus poderes telecinéticos, impedindo que os pedregulhos dizimassem suas fileiras. Stone Gaia não esperava de forma alguma que seu controle dos pedregulhos fosse anulado. Então Kanzaki surgiu, usando sua dominação para impedir o Rei Demônio Celestial de fazer qualquer outro movimento. Uma habilidade de contenção como essa foi um verdadeiro divisor de águas. Com o inimigo imobilizado, Arashi avançou para usar seu ataque explosivo e causar algum dano. Infelizmente, ele foi bloqueado por uma parede de lama erguida às pressas. O poder de sua explosão foi absorvido pela lama, não conseguindo atingir o alvo pretendido. Quando a explosão cessou, eram apenas os dois no meio do campo. O sorriso presunçoso de Stone Gaia voltou enquanto ele se gabava, dizendo que esse poder não seria suficiente para atravessar sua defesa impenetrável. Nesse momento, Midou usou sua habilidade de movimento instantâneo. Rápido como um relâmpago, ele alcançou o flanco do demônio para aplicar um ataque furtivo mortal. Ele brandiu sua espada e sua luz encheu o local. Stone Gaia respondeu sacando a própria espada e desviando o golpe sem dificuldade. Mesmo ainda sob a contenção da dominação, Hashimoto decidiu ajudar, devolvendo ao remetente original os pedregulhos carregados telecineticamente. Narumi também aproveitou a chance para inserir discretamente sua manipulação do vento na batalha. Ele invocou várias lanças de vento, um contraste marcante com quando usava só uma, algum tempo atrás. A ameaça de outra explosão à frente, um espadachim habilidoso pelo flanco e vários ataques de projéteis vindo de todos os ângulos. Era com isso que Stone Gaia lidava. Mas ele ainda confiava que venceria, como se fosse o Gojo ou algo assim. Ele conjurou uma parede de pedra para afastar os lutadores corpo a corpo e a expandiu para aumentar a distância. Yumi se recusou a desperdiçar a oportunidade quando eles tinham chegado tão perto, então ela lançou outro ataque de água. Este tinha pressão e energia suficientes para despedaçar o muro de pedra. A suposta defesa impenetrável não passou de uma mancha molhada no chão. Se o material dele fica molhado, ele perde dureza. O meu faz o contrário. Com uma linha de visão clara até o alvo, Midou se preparou para outra rodada de ataques. Ter Arashi ao seu lado tornava isso uma forma certa de causar o máximo de dano. O poder da explosão e da lâmina atacou os sentidos de Stone Gaia, quase o mandando para o reino das sombras ali mesmo. Mas o velho demônio era conhecido por sua defesa por um motivo. Mesmo com ataques coordenados de todos os ângulos, ele ainda acreditava que poderia aguentar. Mas, do jeito que as coisas estavam, era só questão de tempo até suas defesas desmoronarem de vez. Tempos difíceis pediam medidas desesperadas. Para o Rei Celestial, a melhor aposta era converter sua imensa mana defensiva em ataque. O poder de Stone Gaia e a pressão que ele emanava fizeram o chão tremer e os candidatos a herói hesitarem. No exato momento da transformação de Stone Gaia, os olhos rubros de Kai perceberam um ponto fraco explorável. Ele lançou uma faca de arremesso bem no meio da testa do demônio, perfurando o crânio e o cérebro. Foi o fim sangrento de mais um demônio celestial. E no melhor estilo gamer, foi um roubo de abate. Stone Gaia fez o possível para resistir à morte, até não conseguir mais. O corpo pesado caiu diante dos candidatos a herói. Ao verem o chefe da incursão, digno de pesadelos, desabar, a turma toda não conseguiu evitar comemorar. Aplaudiram Midou e Arashi, crendo que seus dois pesos pesados tornaram a vitória possível.
Mas os dois sabiam que não tinha sido obra deles. Os dois perceberam que algo interferiu no último momento. Arashi inspecionou o cadáver e viu a faca de arremesso manchada na poça de sangue. Ele a pegou e logo teve uma ideia de quem tinha interferido. Arashi sabia o que devia ter acontecido, e isso o deixou com raiva. Midou olhou em volta e achou de onde a faca veio. A fenda e o teto. No geral, ele tinha certeza de que Kai deu o golpe final. Arashi ainda não suportava aquele sujeito sorrateiro. Narumi se aproximou dos supostos MVPs com um sorriso largo. Midou sorriu sem jeito e confirmou que eles conseguiram, mas ele sabia que não era o herói ali. Tudo saiu como planejado, graças aos feitiços aquáticos de Yumi perto de Stone Gaia. No fim, Midou sentiu a liberação de muita mana vinda do demônio. Midou percebeu que o método deles era infantil, por isso Kai teve de intervir num momento crítico. Hashimoto notou Midou emburrado, mesmo com a vitória, e o incentivou a se juntar aos outros e comemorar. Midou queria se abrir com ela, mas ela não lhe deu a chance. O mais importante era a queda de um dos 4 reis celestiais. De qualquer forma, isso deveria ser um feito para celebrar. Midou foi empurrado para o meio da multidão de colegas comemorando. Ele viu os sorrisos triunfantes e os rostos felizes, e isso o fez valorizar a vitória. Vitória é vitória, não importa como você a consiga. O orgulhoso Arashi, por outro lado, não conseguia só sorrir e comemorar, sabendo que não merecia o crédito. O grupo dele não fazia ideia, então só torceu pelo seu rapaz. Arashi mandou que se calassem e disse que não foi ele quem deu o golpe final no demônio. Um dos rapazes dele, que por acaso estava perto do centro, viu o que aconteceu no fim, mas preferiu tratar aquilo só como um último golpe roubado. O grupo todo de combatentes ainda foi quem encurralou o Rei Celestial. Midou pegou a cabeça petrificada de Gaia, foi até a torre de vigia com vista para o forte e a ergueu para que todos vissem. Enquanto dizia que tinham matado o Rei Celestial da Terra com o sangue do comandante, ele pediu que os demônios se rendessem. Ao verem a cabeça cortada do mestre, todos os demônios largaram as armas, em choque. A capitã Amélia incitou as tropas com um grito vitorioso, elevando o moral dos humanos no campo de batalha. Heinrich parecia bem ferido, mas ficou feliz que os candidatos a herói tenham conseguido dar conta depois. Não demorou para a humanidade retomar o controle do forte crucial. Arlis, Kai e Mair ainda faziam suas travessuras sorrateiras. Ela perguntou como os humanos venceram quando o número dos 2 exércitos ainda era mais ou menos igual. Kai explicou que isso acontecia porque o exército do Rei Demônio frequentemente dependia de um líder carismático. Quando aquele líder cai, a resistência organizada fica impossível. Foi o que aconteceu depois que derrotaram Wimberg. Eles não foram perseguidos por um único demônio quando o líder caiu. Kai viu essa falha como uma das fraquezas do exército do Rei Demônio. O prefeito também queria saber se estava tudo bem o Kai dar o golpe final, já que seu objetivo era apenas treinar e apoiar seus colegas de classe nas sombras. Na verdade, Kai não tinha escolha. Após sentir a tremenda intenção assassina emanando da transformação de Gaia de pedra, ele precisou intervir, ou a turma inteira teria sido exterminada. Além disso, ele só fazia seu trabalho como assassino. Ele só esperava que Midou e os demais entendessem. Talvez não parecesse, mas ele soou bem protetor com seus colegas. Mudando de assunto, Kai disse à prefeita que ela podia chamá-lo apenas pelo nome. Pega de surpresa, a garota elfa corou e gaguejou. Depois de se acalmar um pouco, ela perguntou timidamente se podia chamá-lo de Kai. Ele não se importou com esse nível de intimidade. Kai se virou e viu Mair corando. Ela tentou ao máximo achar uma justificativa e sair daquela situação, mas falhou feio. No momento, 2 dos 4 reis celestiais tinham sido derrotados pelas mãos de Kai. Isso é metade do gabinete de generais do Rei Demônio, mas também havia descendentes do Rei Demônio que eram, no mínimo, tão fortes quanto Isabelle. A jornada para enfim matar o Rei Demônio seria certamente longa. Voltemos nossa atenção a uma terra estrangeira, onde uma jovem com orelhas de fera era caçada por indivíduos sem escrúpulos. Ela podia estar bem machucada, coberta de feridas e arranhões, mas sua natureza combativa ainda estava clara. Os demônios que a perseguiam elogiaram sua coragem, mas o corpo dela estava no limite. Um jovem demônio repassou a mensagem ao seu subordinado. Ele enfim havia capturado a princesa. A partir daqui, a Federação dos Homens-Fera já não existia mais. Uma semana após a bem-sucedida subjugação do Rei Celestial da Terra, o Forte Arlis havia se transformado em um dos redutos da humanidade. Com o recente triunfo do exército, o clima em todo o reino se iluminou. O moral dos cavaleiros estava altíssimo, e os candidatos a herói continuavam a crescer em fama e reconhecimento, tornando-se a esperança da humanidade. O rei pessoalmente expressou sua gratidão a Midou, o líder da turma, por seus esforços no ataque ao Forte Arlis. Ele foi recompensado com o título de Lorde e virou um cavaleiro oficial. Assim que saiu da sala do trono abafada, foi relaxar e tomar chá com os amigos.
Hashimoto se divertiu vendo o líder corajoso deles tão nervoso. Amélia também brincou. Embora Heinrich entendesse que Midu não era tão versado na etiqueta nobre, o colocaram num curso intensivo antes de lhe darem o título. Portanto, a audiência com o rei correu tão bem quanto poderia. Midu não queria demonstrar nenhum sinal de grosseria ao governante e colocar toda a turma em uma posição pior. Porém, Heinrich achava que Midu estava sendo envolvido à toa nos assuntos do Estado. Como cavaleiro oficial, ele teria de cumprir seus deveres no futuro. Heinrich conhecia bem os meandros da nobreza, então era um bom mentor. Era um segredo aberto que a igreja tinha mais poder no reino. Até a investidura de Midu como cavaleiro havia sido ordenada pelo Papa. Falando da cavalaria, Midu agora seria reconhecido como capitão do 11º Corpo de Cavaleiros. A partir de agora, eles seriam chamados de Corpo dos Heróis, cheios de candidatos a herói, a força de incursão mais forte do reino. Midu perguntou curioso se seu novo título tinha algum significado ou se ele só ficaria sob o controle da igreja. Para responder, Heinrich teria de falar muito sobre os complicados assuntos de Estado e autoridade. Independentemente do motivo, Midu agora estava no mesmo nível dos outros capitães, e esse cargo trazia responsabilidades. Nos arredores do forte, Maior e Kai se encontraram com Kenzaki para obter relatórios sobre a gangue. Ela acrescentou que Midu insistiu em conseguir um cargo com autoridade. O Maior achou que aquilo era apenas uma promoção bem merecida, mas, na realidade, o reino queria transformar o Midu em um símbolo para as massas. O reino também mostrou ao povo que controlava os candidatos a herói. Em resumo, não eram boas notícias. Felizmente, Kai estava determinado e não estava se deixando distrair de seu objetivo de voltar para casa. Ele não pôde deixar de sentir que o reino e Leonora não eram tão diferentes assim. Para eles, os candidatos a herói eram meros peões descartáveis. Antes de partir, Kenzaki finalmente conseguiu perguntar quem era a garota elfa. Kai, com naturalidade, apresentou o Maior. Um único olhar bastou para Kenzaki se sentir ameaçada. Para justificar seu prêmio de melhor garota, Maior disse que ela e Kai eram só companheiros de viagem. Quando perguntaram o mesmo, Kenzaki ficou tão sem jeito que não conseguiu dar uma resposta adequada. Ela disse a Maior que era amiga do Kai, mas Kai, frio, negou rápido qualquer amizade. Em vez de amiga, seria mais apropriado chamá-la de colaboradora. Kenzaki talvez até tivesse gostado um pouco mais desse rótulo. No mundo anterior deles, eles sequer tinham conversado um com o outro. Deixando isso de lado, como sabia que os candidatos a herói miravam o Rei Demônio, Kai aceitaria de bom grado agir nas sombras do grupo, como fez com Stone Gaia. A partir daí, Kenzaki era só mensageira entre Kai e o resto do grupo. Antes de irem ao próximo destino, ela implorou para se juntar à jornada. Kai a analisou de cima a baixo e chegou à decisão rápida de rejeitar o pedido de Kenzaki, sabendo que sem ela não teria outra maneira de manter contato com o restante. Ele sabia que muitos candidatos eram hostis às suas decisões, então Kai precisava mesmo de alguém tão confiável quanto Kenzaki. Com sua melhor expressão tsundere, Kenzaki aceitou a situação atual. Ela também era a única que sabia que o líder da turma tinha Kai em alta consideração. Kai só podia esperar que Midu estivesse fazendo a coisa certa por conta própria. O crescimento dele podia decidir o sucesso ou fracasso da batalha contra o Rei Demônio. Mas Kai, na verdade, tinha uma fórmula para essa loucura. Ele sabia bem que lutar contra o exército do Rei Demônio não seria algo sozinho. Claro, ele e Maier derrotaram Vinberg só os dois, mas foi uma vitória perigosamente apertada. Ouvir ele dizer, casualmente, que matou outro Rei Demônio Celestial, como se não fosse nada, deixou Kenzaki apavorado. A postura alegre de Maior, ao explicar como mataram o Rei Celestial do Vento, também não ajudou. Enquanto os candidatos a herói tinham muita dificuldade para sequer igualar o poder da Stone Gaia, Kai fez o mesmo com apenas 2 pessoas. Além disso, Kenzaki sentia algo realmente extraordinário em Maior. Ela não conseguiu evitar se comparar à elfa. Ela sabia que sua dominação ajudava pouco contra Stone Gaia. Kai também revelou que havia inimigos mais fortes que os 4 Reis Celestiais. Com o poder atual deles, seria impossível enfrentar aqueles pesos pesados. Kenzaki teria de observar seus colegas de classe e o próprio reino. Kai manteria contato. Ela entendia seu papel e queria fazer isso por Kai. Antes de partir, Kai disse a Midou que seguiria seu próprio caminho para derrotar o Rei Demônio. O prefeito correu ao lado dele, despedindo-se alegremente de Kenzaki. Essa conversa acendeu uma chama de determinação dentro de Kenzaki. Ela não podia ser uma mera coadjuvante. Ela precisava ficar mais forte. Após a derrota de Stone Gaia, o exército do Reino Sagrado iniciou uma invasão ampla aos territórios demoníacos. Graças ao recém-criado corpo de heróis, o moral do exército não podia estar mais alto. Aproveitando esse impulso, eles avançaram com toda a força possível, tomando território após território. Com isso, o Reino Sagrado conquistou inúmeros fortes ao redor da montanha Urugano, o que levou à libertação oficial da cidade de Nutrat. As mortes de 2 reis demônios celestiais em tão pouco tempo tornaram essa conquista possível. Sem Vinburg, responsável pela logística do Rei Demônio, era só questão de tempo até que desmoronassem.
O exército do Reino Sagrado não sabia qual foi o papel de Araji Kai em tudo isso. Após a campanha bem-sucedida, os candidatos a herói foram chamados de volta ao reino para a celebração. Narumi bebeu até se fartar. O banquete de vitória dado a eles foi uma verdadeira festa. Neste mundo, jovens de 15 anos são adultos, então podem beber álcool. Hashimoto alertou Narumi sobre os perigos de beber sendo menor de idade antes de pegar a cerveja para si. Midou riu, mas não parecia se divertir tanto quanto o resto de seus companheiros. O sujeito ainda usava seu equipamento de combate noturno. Rina notou a tensão e pediu que relaxasse. Embora a vitória já estivesse garantida, alguns mais atentos viram que a cadeia de comando do exército demoníaco estava em pedaços. Midou também duvidava, mas por mais que pensasse, a vitória parecia fácil demais. Ele até achou que estavam sendo enganados e atraídos para uma armadilha. Tão fácil foi. Rina interrompeu e criticou Midou por ser cauteloso demais, já que o exército do Rei Demônio era só um bando de idiotas. Mas ele sabia que só chegaram até ali graças ao apoio de Kai, agindo nas sombras. Rina ainda se recusava a reconhecer que o provocador Kai pudesse realizar tal feito. Ao ouvir isso, Kanzaki sentiu um gosto amargo na boca e decidiu defender Kai. Ela disse que, enquanto avançavam na linha de frente, Kai destruía a retaguarda inimiga. Kanzaki acrescentou que a vitória deles não seria possível se Kai não tivesse matado outro rei celestial perto do território, enfraquecendo muito as defesas inimigas. Alguns estavam apreensivos, mas Midou tinha certeza de que era verdade. Narumi não sabia como se sentir ao saber que havia um monstro à espreita nas sombras, como apoio. Rina era a mais cética, recusando-se a acreditar que Kai derrotaria alguém tão poderoso. Arashi entrou na conversa e só ficou chateado porque as crianças interromperam a hora do frango dele. Ao lembrar da lâmina que deu o golpe final em Stone Gaia, ele não quis falar de Kai e continuou se banqueteando com comida boa. Hashimoto disse que ainda não podiam perdoar Kai, mesmo que seus feitos fossem reais. Medu saiu devagar daquela conversa sem sentido e perguntou a Kanzaki se ela sabia onde Kai estava. Ela não sabia ao certo, mas sabia que ele estava desenvolvendo seu próprio método para matar o Rei Demônio. Por falar em reis demônios, vamos dar uma olhada no território ocidental da cidade de Nutrat, no continente principal do Reino Demoníaco. Em uma área densamente arborizada, Kai estava no meio de um cerco de orques. Ele esperou paciente que os brutos atacassem primeiro, e eles atacaram. Desviar dos golpes de uma criatura sem cérebro, cheia de agressividade, foi fácil para o nosso rapaz. Quando outro orc tentou se aproveitar da situação, levou um golpe sujo de areia nos olhos. Sem esperar por isso, o Brutamontes levou a pior e ficou com a maior parte da areia. Surpreendentemente, Kai começou a conjurar o feitiço Thunder Shock para causar dano. Infelizmente, ele não era treinado o suficiente para materializá-lo com sucesso até o fim. O Thunder Shock fracassado o deixou exposto a uma pancada forte de clava na cabeça. Teria sido ruim se certa pessoa não tivesse envolvido os inimigos nas chamas de uma salamandra. Embora o grupo de orcs tenha sido eliminado em um segundo, Kai ainda repreendeu Mari por exagerar. Ela argumentou que se o choque do trovão dele não tivesse falhado, ela não teria interferido. Ele não esperava que a magia fosse tão difícil, mesmo tendo melhorado muito seu controle de mana. Sua afinidade natural era o raro elemento trovão, rápido e poderoso, mas bem difícil de controlar, por ser selvagem e imprevisível. Ele conseguir formar feitiços nem deveria ser estatisticamente possível. Se ele tivesse conseguido uma daquelas proteções divinas elementais, a essa altura já seria invencível. Mesmo assim, ainda precisava praticar para incluir o trovão no seu repertório. Ele pode ter falhado na ativação antes por ter se distraído com o orc à sua frente. É preciso ter uma imagem clara do poder ao conjurar magia. É por isso também que não se devia usar magia em combate corpo a corpo, em que a concentração ficaria dividida. Mas Kai era diferente. Ele precisava fazer a magia funcionar com adagas e em combate corpo a corpo. Ele havia percebido que precisaria de poderes novos e extravagantes para derrotar o Rei Demônio. Então, ele ficou feliz por ter Mari para guiá-lo nesse processo com o conhecimento dela como discípula do sábio. Enquanto ela agia toda fofa e tímida, Kai de repente sentiu uma presença indesejada por perto. De repente, um novo grupo de orcs cercou Kai e Mari por todos os lados. No entanto, isso era uma coisa boa. Com a tribo inteira saindo do seu covil, Kai teria muitos alvos de treinamento para praticar. Pouco depois, a multidão aumentou. Parecia que não eram só orcs. Todo tipo de bestas e demônios saiu para se divertir. Todo tipo de monstruosidade surgiu de sabe-se lá onde, cada uma mais feia que a outra. Kai não ligava para a multidão, só queria praticar um pouco o choque trovejante. Desta vez, o feitiço dele funcionou e ele conseguiu enviar trovões para dentro dos corpos de seus inimigos. Tirando o choque e o estalo iniciais, não causou nenhum dano. Claro, queimou um pouco a pele, mas não era nem de longe o bastante para ser um golpe letal. Por enquanto, ao menos ele conseguiu usá-lo em combate real, mesmo com o poder de fogo bem aquém do necessário.
Um orc tentou um ataque furtivo pela lateral e Kai saiu dali com facilidade. Ele se firmou numa árvore e deu aos monstros uma demonstração de velocidade e precisão como nunca tinham visto. Hipnotizados pelo brilho vindo de cima, os monstros não notaram a chuva de lâminas. Cada uma atingiu pontos vitais, matando os orcs com um único golpe. No momento, a arma mais eficaz de Kai eram suas adagas, imbuídas de mana e arremessadas com precisão e poder de fogo. Por enquanto, o uso de magia ainda precisaria de muito mais aprimoramento. Lá em cima, um macaco branco ousou agarrá-lo enquanto ele estava distraído. Então, o sangue se espalhou pelo chão. Para ele, foi uma decapitação fácil. Kai se firmou num galho, mantendo a atenção ao redor. Os monstros voadores também entraram no combate. Então, ele voltou ao chão e esperou o momento certo de agir. Com grande concentração e vários golpes letais, ele mandou os monstros aéreos de volta para o inferno. Kai alçou voo e usou as árvores como barreira entre ele e as feras. Infelizmente, uma daquelas bestas ficou mais esperta e usou a força bruta para derrubar a árvore. Os inimigos eram muitos, então estava ficando difícil acompanhar tudo. Ainda assim, isso não abalou a calma de Kai. No meio do aglomerado, havia uma criatura que se destacava das outras. Era um monstro-chefe. Pelo menos Kai podia testar algumas coisas agora que tinha uma cobaia adequada. Com 2 adagas em mãos, Kai usou seu olhar extraordinário para traçar seu próximo movimento. Enquanto isso, Maior lançava e impulsionava feitiços destrutivos sem parar contra as ondas sem fim de monstros. Com o poder dela, devia ficar bem, desde que não acabasse a mana. Ainda assim, Maior queria muito sair desse cerco. Eles acabariam exaustos a essa altura. Felizmente, Kai foi sensato e concordou. Eles recuaram, mas só depois de ele já ter pintado seu lado do campo com sangue de monstros. E assim, a dupla fugiu com a máxima firmeza e rapidez que pôde. Além da grande quantidade daqueles monstros, seus níveis também eram altos. Isso acontecia por se aventurarem fundo no território demoníaco. Como os demônios conseguem controlar monstros de baixa inteligência, viver nessa terra não era um problema para eles, tornando-a adequada para demônios, e só para eles. A dupla correu até chegar a um penhasco, sem saída. Lá de cima, teve uma visão real do reino demoníaco sob o céu noturno. Era uma cena macabra, com monstros e cores estranhas preenchendo a terra. Uma semana após aquela missão de reconhecimento no território demoníaco, as coisas se acirraram no reino sagrado. Eles aproveitaram o embalo para lançar outra campanha e invadir ainda mais terras demoníacas. Mas, ainda empolgados com o sucesso da primeira conquista, foram surpreendidos por um duro choque de realidade. Desta vez, ao cruzarem a floresta, o principal problema não eram os demônios, e sim os monstros. O número e o nível dos monstros naquele território estavam em outro patamar, algo que eles nunca tinham visto antes, muito menos enfrentado. Embora não fossem um problema para os candidatos a herói, que evoluíam rápido, nem para os cavaleiros oficiais, inúmeros soldados comuns viravam simples bucha de canhão para as feras. Amelia tentou poupar forças com formações e contra-ataques, mas foram dominados. Heinrich foi o primeiro a admitir que estavam sendo totalmente superados pelos demônios que nem tinham aparecido em pessoa. Isso levantou a possibilidade de que um demônio de alto escalão estivesse à espreita por perto, controlando os monstros. A suspeita de Midou estava certa. Havia um demônio de alto escalão orquestrando esse massacre. O nome dela era Elsa, uma demônia de alta patente, decidida a enfraquecer a força militar da humanidade. Não importava quantos monstros fossem sacrificados. Quando o exército humano estivesse bem cansado, começaria o verdadeiro ataque demoníaco. E aquele momento chegou. O exército do Rei Demônio avançou até a linha de frente e Midou pediu ao comandante, na hora, uma ordem de retirada. Amelia entendeu que eles foram superados na estratégia e no poder de fogo. A única forma de eles salvarem a situação era com uma retirada bem-sucedida. A retirada custou a vida dos soldados na retaguarda. Até os demônios ficaram pouco impressionados com os humanos. Eles tentavam ser cautelosos, mas isso bastou para fazê-los dar meia volta e fugir. Os soldados demoníacos atribuíram essa vitória à chefe deles, a cautelosa Elsa. Com essa vitória decisiva, a humanidade pensaria 2 vezes antes de enviar outra expedição, temendo o poder militar dos demônios. Além disso, como os demônios acabaram de conquistar a Federação dos Homens-Fera, agora poderiam se concentrar com mais seriedade na guerra contra os humanos. Se isso acontecesse, os soldados demônios tinham certeza de que venceriam. De longe e em segurança, Mair e Kai assistiram a toda a batalha em silêncio. Eles conseguiram informações sobre os Homens-Fera, e isso era motivo de alarme. Como era fanático por informações, Kai queria se aprofundar e saber mais. O exército do Reino Sagrado recuou, abatido, para o assentamento humano mais próximo. Lá, médicos trabalharam até tarde para tratar os feridos, enquanto os líderes do exército se reuniam para pensar no fracasso.
Eles haviam recapturado todos os territórios humanos na fronteira, mas, ao tentar entrar no reino dos demônios, foram derrotados de vez. Dada a situação atual, aceitariam de bom grado qualquer sugestão razoável. O problema mais evidente era conter as ondas sem fim de monstros na região. A menos que achassem uma solução, avançar pelo território inimigo seria só ilusão. Eles não esperavam que os demônios usassem habilidades e táticas tão avançadas contra eles. Até recentemente, o exército do Rei Demônio vinha travando a guerra sem estratégias adequadas. Mas agora parecia que levavam a humanidade a sério. Midu achava que enfrentavam um inimigo astuto, um demônio de alta patente que criava e liderava as ondas de monstros. Pelos relatórios de reconhecimento, eles deviam conseguir se virar, contanto que cruzassem a floresta dos monstros. Mas era mais fácil falar do que fazer. A área era enorme e os caminhos eram poucos. Atravessar com um exército inteiro seria quase impossível. Alguns cavaleiros sugerem que se reorganizem por enquanto decidem o próximo movimento. Apesar do sucesso em libertar vários territórios, as perdas na expedição recente foram pesadas. Eles só podiam se culpar por terem avançado demais após retomarem os territórios perdidos. Isso só foi possível, antes de tudo, graças ao grande moral das tropas. No momento, eles já não podiam contar com isso. Hashimoto se manifestou e lembrou a todos que o objetivo final deles era o Rei Demônio. Mas, se matar aquela entidade fosse fácil, eles não estariam sofrendo agora. Quando perguntaram se tinha alguma sugestão, Hashimoto propôs aumentar ainda mais o tamanho do exército, mas isso só deixaria o avanço ainda mais lento, expondo-os a mais baixas. Não importava quantos soldados reunissem, as baixas só aumentariam com eles. Então, Midou propôs que, em vez de ampliar o exército, eles focassem em treinar forças de elite. Amelia concordou. Esta expedição já tinha os melhores na linha de frente. Para aumentar as chances de sobrevivência, o ideal seria treinar essas elites. Levaria algum tempo, mas seria a opção mais realista. Os cavaleiros gostaram da ideia, mas Midu se sentia inexplicavelmente inquieto com esta rota. O objetivo do reino e o dos candidatos a herói eram bem diferentes. Enquanto Midu e seu grupo queriam matar o Rei Demônio e voltar para casa, o Reino Sagrado tentava resolver seus próprios problemas. Foi por isso que os cavaleiros de alta patente ficaram satisfeitos em manter o status quo. Com receio de causar turbulência, Heinrich notou o desconforto de Midu e o incentivou a dizer o que achava. Pela conversa atual, a campanha para derrotar o Rei Demônio levaria anos, e eles não podiam se dar ao luxo de esperar tanto. No cronograma de Amélia, levaria uns 2 anos só para se recuperarem. Claro, derrotar o Rei Demônio o quanto antes seria o melhor para todos. Mas eles não tinham recursos suficientes para isso. Os cavaleiros ficaram satisfeitos por reconquistar territórios que a humanidade havia perdido. Midu entendia o ponto de vista deles e se resignou ao fato de que a maioria já tinha decidido. Mas ele se preocupava com a turma. Tinha certeza de que muitos estavam doidos para voltar para casa. Depois da reunião, Midu, Hashimoto e Heinrich saíram. O capitão nobre via como isso perturbava Midu, mas o julgamento de Amélia visava o melhor interesse do reino. Para reverter a situação, precisariam de mais influência. Infelizmente, eles ainda não tinham influência bastante. Heinrich também alertou Midu para não se apressar. Ele disse isso, mas Heinrich só cuidava das crianças. O capitão nobre perguntou a Midu se ele queria ver os amigos dele morrer. Ser impaciente só levaria à ruína. Além disso, os candidatos a herói podem ter ficado mais fortes, mas ainda tinham muito a crescer. Seria melhor que todos aprimorassem suas habilidades em preparação para um único avanço decisivo. Embora fosse verdade que todos queriam voltar para o seu mundo, ser morto por demônios seria pior do que apenas treinar por mais alguns anos. Midou sabia disso melhor que ninguém. Se Heinrich não estivesse lá para salvá-los no primeiro confronto com Stone e Gaia, eles já teriam virado história. Além disso, a natureza do mundo dos demônios devora os fracos, levando ao surgimento de seres ainda mais fortes que os 4 reis celestiais. O reino contava com os candidatos a herói e o crescimento deles. Por fim, depois de entender tudo direito, Midu aceitou a decisão e avisou a equipe. Ele era o tipo de cara que colocaria a vida dos amigos acima de tudo. Midou reforçou sua determinação de ficar mais forte. Não importava o tempo, ele garantiria que todos voltassem para casa em segurança. Ao avisar que ficariam nesse mundo estrangeiro mais tempo que o previsto, as reações variaram. Eles exigiram saber quanto tempo levaria para voltarem, e Hashimoto respondeu, desconfortável, que seria de pelo menos 2 anos. 2 anos talvez fossem muito tempo para se preparar, mas seria preferível a arriscar suas vidas sem rumo. Quem teve a reação mais hostil a esse compromisso foi ninguém menos que Arashi. O Brutamontes chutou a mesa à sua frente, recusando-se a aceitar o plano.